Gente, galera que está acompanhando a gente nesse MIcast, muito obrigado. Nós estamos dando continuidade, estamos aqui, dividimos uma conversa maravilhosa com essas 5 mulheres sensacionais que estão me dando uma aula de como levar a vida. Estou aprendendo muito com a fala de cada uma delas. É super gostoso a gente prestar atenção no que o outro está falando, como ele está falando, como é que ele está vivendo a vida dele. E essas mulheres, mães corredoras, que vão muito além do esporte, que é o tema do nosso podcast, né? Desse Dia das Mães que está se iniciando, são mães esportistas, mães corredoras, mães empresárias, mães solos, inclusive, mães que vivem a experiência da corrida, do treino, no dia a dia. Essas mulheres sensacionais estão dando para a gente aqui uma aula maravilhosa. Para quem não acompanhou a primeira metade do podcast, nós temos aqui a Jusce, a Amanda, a Daniela, a Camila e a Graziella. Essas mulheres sensacionais, não perca, não deixe de acompanhar a primeira metade dessa nossa gravação, que ela foi super bacana. Teve assunto de marido, teve assunto de como organizar a vida, teve assunto do filho, de quando começou. Os ganchos foram super bacanas e para você que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando, em todas as redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Face, no LinkedIn, nos agregadores de podcast. Vai lá, assiste a primeira parte, porque ela está muito gostosa. Esse papo está um papo de botequim, nota 10. Só faltou a cerveja para quem gosta, ou a pinga para quem adora, né? Ou o vinhozinho, né? O vinhozinho. O vinhozinho, o dia está começando a fechar, o frio está começando a chegar. Então, só foi isso para virar um papo de botequim. Recomeçar a nossa conversa aqui, o último gancho nosso foi a mensagem que vocês deixaram para os companheiros, companheiras, né? E agora eu quero partir para um segundo patamar, que é o seguinte: quais são esses objetivos de vocês de curto prazo? Não é daqui a 3 anos eu quero correr a maratona de Berlim. Não, eu quero correr a maratona de São Paulo e fazer com um tempo abaixo de 3 horas. Sei lá se vocês já estão nesse patamar, né? Olha eu subestimando vocês aqui. Mas, enfim, eu, se fosse correr uma maratona, ia ficar 2 dias correndo, né? Mas ia pegar carona. Mas quero ouvir de vocês qual é a meta de curto prazo para daqui a 3 e 6 meses. Onde é que vocês querem estar como mães, além do esporte? Eu estou me sentindo até uma esquinha no meio dessas maratonistas, porque eu nunca fiz uma maratona. Põe na lista. Vou pôr na lista, mas a longo prazo. Mas esse ano foi bem legal que eu quis colocar algumas metas que são pequenas, mas que para mim tem grande valia, porque faz pouco tempo que eu quis acreditar em mim e me reconhecer, né? Então, uma das minhas metas a curto prazo seria tirar minha habilitação, que eu ainda não tenho. E no esporte, é fazer os 5 quilômetros abaixo de 20 minutos. Então, eu estou perto disso, mas ainda não atingi e estou correndo para isso. Bom, do lado profissional, não tenho muitas metas, assim, acabei de trocar de empresa, então eu não tenho, pessoal também não, mas profissional, do lado do esporte, eu tenho a minha Maratona do Rio, vai ser a minha primeira vez no Rio de Janeiro, correndo. Eu vou correr 10, mas vou correr 21, e eu gostaria de ter um RP, um recorde pessoal nessa prova, todo mundo fala muito bem dela. Então, é o meu grande desafio e uma meta aí de fazer um tempo melhor nessa prova, que vai acontecer em junho, no começo de junho. Então, Jusce, estaremos lá. Já quero te encontrar, porque eu vou correr 21 também. Vou correr 21 também. Então, já 10/6 estaremos lá. Assim. Para correr. Adorei. E esse ano não tem maratona, então, só minha maratona, e eu quero fazer bem essa do Rio de Janeiro.
Bom, eu acabei de chegar da maratona, estou dolorida ainda, estou com as dores dela, mas eu já estou inscrita numa meia maratona em maio, então é a minha próxima meta, é fazer uma meia maratona aqui em São Paulo em maio. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Se meu corpo vai reagir. Dá tempo. Vamos cuidando aqui do corpinho e aí a gente vê. Mas é a minha próxima meta, que é em maio, mês que vem, né? Tem um objetivo em termos de tempo para cumprir essa meia? Eu queria bater o meu recorde pessoal também. E a gente está falando de quanto, Gra? Eu bati meu recorde pessoal da meia na maratona que eu fiz agora, né? Tá. Que foi 1:36. Caramba. Então, se eu fizer 1:35 e 59, eu já estou feliz. A parte profissional, focar em crescimento, né, da minha agência, da minha empresa, concomitantemente, ao longo de uma boa criação do meu filho, né, os equilíbrios de pratinhos em relação a provas. Fui sorteada para Berlim e iniciei meu ciclo de maratona, vai ser em setembro, né, e vou em busca de pegar índice para Chicago, Boston, Londres, vou tentar algum desses aí. E ao longo disso tenho pequenas caminhadas, né? Eu também vou fazer a meia do Rio e o meu objetivo a curtíssimo prazo, que é em menos de 2 meses, é bater meu RP dos 21 quilômetros, para isso eu ter a certeza de que eu vou conseguir bater meu RP da maratona e conseguir os índices, né? Então, em relação a tempo, eu vou tentar subir 1:40 na meia maratona. E aí estou treinando para isso. A gente divide, né, em pequenos caminhos o objetivo maior para ficar um pouco mais fácil, porque não é fácil um ciclo de maratona. O primeiro ano, a primeira que eu fiz, eu estava amamentando muito, né? Meu filho tinha 11 meses, imagina. Aí na segunda maratona foi no ano seguinte, ele tinha 1 ano e 11 meses também, foi difícil. E aí agora eu vou ter um pouco mais de... Meu filho já está com 6 anos, né? Um pouquinho, talvez um pouco mais fácil de eu desenvolver todo esse ciclo até chegar no meu objetivo final. Queria, antes de falar, assim, até dar um recado para quem está ouvindo a gente, porque é uma frase que eu vi recentemente de uma amiga minha que a corrida me deu, que é a Rafa Kalil, que ela falou sobre a gente não banalizar o extraordinário. Cara, assim, a Amanda vinha falando, sabe? Gente, ainda não fiz a maratona, também não, tá? Mas, cara, os 5 quilômetros... Você está muito perto, abaixo dos 20 minutos, é extraordinário. Tudo que a gente faz, cada passo que nós fazemos todos os dias, vocês aí, cada uma de vocês com as suas metas, né? E que está nos ouvindo, gente, isso não é comum, entendeu? Então, a gente tem que realmente valorizar, celebrar as nossas conquistas. Então, assim, nós temos grandes sonhos aqui, nós falamos, né? Vocês todas falaram, vou falar agora também, tanto da parte pessoal como na corrida, né, profissional, enfim. Então, a gente tem que aprender também, como a Camila falou, né, um passinho de cada vez é isso, celebrar cada conquista. Eu estou com um desafio aí de fazer participar da Maratona do Rio como embaixadora nos 10K, mas eu também criei meu próprio desafio, então eu vou fazer 21:05 no sábado, e no domingo eu vou correr 10, então eu quero estar todos os dias na prova. Um pouquinho mais além disso, para o segundo semestre, eu quero também retomar as meias maratonas. Eu passei por um período muito complicado de muito trabalho, assim, de não ter horário de fato, assim, de sair de casa, ter que sair de casa às 5:pouca da manhã e chegar às 10 da noite por conta de trabalho e faculdade. Então, no último ano, eu perdi muito condicionamento, porque eu só conseguia correr no final de semana. Então, minha meta para esse ano é melhorar minha performance também. Eu tenho algumas meias maratonas para fazer até o final do ano. E é isso. E na parte profissional, eu sou assistente social, sou formada em serviço social, mas eu agora estou cursando também a faculdade de engenharia, então concluí aí a metade da faculdade, que eu estou na metade, sou uma futura engenheira civil. Então, no meio disso tudo, é isso. Parabéns. Recomeços, né? Exatamente. São os rumos que a nossa vida profissional vai nos levando, né? Eu trabalho com saúde e segurança do trabalho, então acabou que por muitos anos eu trabalho com isso, então a vida foi me levando para a engenharia. Ótimo, parabéns. Volto aqui para a gente tocar num ponto muito, muito delicado da relação mãe e filho, né?
ou mãe e filhos. Em algum momento, eu ouvi, alguma de vocês falou assim, a gente fica sempre com a sensação de estar devendo alguma coisa para os nossos filhos, ter um sentimento de culpa em relação aos nossos filhos. Porque eu não me lembro qual de vocês que falou, mas foi a Camila, então. Esse sentimento é presente, ele é forte, ele incomoda, ele dói. E como administrar essa sensação? Eu tive uma conversa há poucos minutos com meu filho, né? Ele era antes minha filha e agora está fazendo a transição para meu filho. E ouvi exatamente veio para mim exatamente esse sentimento de que, olha, a gente não é perfeito, a gente vai errar como mãe, como pai, não tem jeito, né? Os nossos pais erraram com a gente e a gente vai continuar errando, nós não estamos aqui para ser perfeito. Mas como é que vocês, mães além do esporte, como é que vocês administram essa sensação? Porque é uma escolha, ou deixar você e vou correr. Eu podia estar amamentando, mas estou na pista. Eu podia estar levando você para a escola e te dar um abraço e um beijo, mas eu vou para a pista. É uma decisão que vocês já levantaram aqui várias vezes, é uma decisão do meu momento. Eu não vou abrir mão deste momento pessoal para poder estar com você, porque eu vou estar com você melhor se eu estiver mais bem equilibrada, se eu estiver com mais saúde mental, com mais disposição para estar com você. Como é que vocês administram essa sensação? Na verdade, é uma coisa que, a partir do momento que eu preciso, né, igual o meu filho, a rotininha dele é dormir 9, 9h30, acordar umas 7 horas da manhã, 7h30. No dia que eu preciso levá-lo para o treino, que costuma ser de segunda, quarta e sábado, eu preciso acordar 4h30 da manhã, eu tiro ele cedo da manhã, só que assim, a gente teve que mudar uma rotina em casa de ir dormir às 9 horas. Eu durmo cedo também, eu conseguir fazer acontecer tudo isso. Então, acaba que ele já começou a se acostumar com essa rotina já há muito tempo. Então, assim, só que não tem como. O momento que eu mais sinto culpa ele tá quentinho debaixo da coberta e eu preciso tirá-lo debaixo da coberta para ele fazer uma coisa minha, que não é uma coisa necessariamente dele. Eu sei que ele vai colher muitos frutos depois em relação a tudo isso, mas é uma coisa minha, que eu tô tirando ele debaixo da cama, quentinho, e aí me vem muito sentimento de culpa, de meu Deus, olha o que eu tô fazendo com ele. Só que assim, eu sinto uma culpa mais por mim e por ele, mas ele super gosta. Quando ele chega, ele já sai e tudo. Às vezes ele quer correr comigo, ele faz o trechinho já comigo, ele quer descer do carrinho já correr um trechinho comigo. Outro dia a gente foi fazer um treino na pista de atletismo, ele deu 2 voltas na pista de atletismo comigo, filmei, foi a coisa mais fofa. Então, assim, às vezes é uma coisa mais da nossa cabeça, porque o resto tá tudo bem. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar diariamente, principalmente eu, em relação a isso, porque eu não tenho uma pessoa que pode ficar aqui, igual a Dani falou que ela sai, às vezes volta, eles ainda estão dormindo. Então, na verdade, eu preciso de um momento de uma pequena companhia para caso acorde, caso tenha alguma coisa, porque não dá o menor trabalho, é o horário dele dormir, sabe? Então, como eu ainda não consegui encontrar, como eu não tenho essa rede de apoio por perto, eu não tenho outra opção a não ser levá-lo. Só que os frutos que nós vamos colher depois, tanto eu com a minha saúde mental em dia, realizada com as minhas coisas em dia, quanto ele e todo esse universo, ele já gosta. Eu falo com ele, filho, amanhã tem USP, hein? Ele já sabe o que é USP, o que é o treino no Severo, o que é dia de treino de tiro. E às vezes, quando eu falo que eu combino com ele, eu vou. Só que no dia tá chovendo, quando chove, por exemplo, eu não consigo treinar. Porque eu tenho que levá-lo, é o dia que eu vou levá-lo, choveu, eu não consigo ir. Aí o que eu acabo fazendo? Substituo o treino de tiro na rua por um tiro na esteira depois que eu levá-lo para a escola. Só que aí meu tempo do dia já está mais limitado, acabo tendo que reagendar alguma reunião, alguma coisa, porque eu acabo colocando esse momento da rotina de treino dentro do horário comercial, aí já dá uma bagunçadinha. Então, assim, é o equilíbrio de pratos diários, né? E o que eu... Tem uma frase que eu sempre carrego para mim, assim, quando o negócio está pegando, que, por exemplo, é a frase da comissária do avião.
quando acontece alguma coisa, vai cair máscara de oxigênio. E primeiro a gente tem que colocar na gente. E depois a gente coloca na criança que estiver do nosso lado. Então, assim, isso é uma regra de voo para segurança, porque primeiro você precisa ter a tua segurança para você conseguir dar segurança para alguém. E eu levo isso para a minha vida. Eu tenho uma frase que super viralizou, um post que eu tinha feito falando, né, um pouco sobre isso, com essa metáfora. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem, porque o filho da gente ele vai crescer, e depois o que a gente fez da nossa vida, sabe? O que nós fizemos, o que nós realizamos. Aí a gente tem muitas mães que acabam, pelo fato de ser muito difícil, acaba se deixando mais de lado, porque é muito mais fácil o piloto automático de ser mãe, já cuidar de tanta coisa por causa do filho, e vai se deixando mais de lado. Então, a minha cobrança em cima do meu bem-estar é muito grande por causa disso. Os filhos vão crescer, o que a gente fez da nossa vida? Então, o meu equilíbrio de pratos em relação à cobrança, em relação a me sentir culpada, é nesse momento de manhã, principalmente. Mas depois, eu vejo que tá tudo bem, é uma coisa muito mais da minha cabeça mesmo. Eu concordo super com o que a Ká falou. A culpa, eu acho que ela sempre vai existir. Eu tenho culpa até hoje. Eu fui para fazer a minha prova, a minha maratona, sozinha. Eu deixei meus filhos com meu marido e falei, vou. Por quê? Porque questões financeiras, questões de logística, de escola, de inúmeras questões. E eu fui. Só que, assim, e eu já fui para algumas maratonas sozinha também, outras vezes, né? Eu vou super culpada. Eu vou me sentindo mal, porque eu falo, gente, eu tô indo fazer um negócio para mim, vou deixar eles ali, eles nem vão ver, sabe? Você acaba sentindo isso. Eu acho que é natural você sentir essa culpa. Mas, quando você coloca a corrida como uma parte da sua vida, as pessoas que estão em volta, elas entendem. Os meus filhos, meu marido, a minha sogra, minha mãe, todo mundo entende esse momento, todo mundo apoia. Os meus filhos ficaram tão orgulhosos de mim, mas tão orgulhosos da maratona que eu fiz, que eles, assim, eles foram as primeiras pessoas que eu liguei quando eu cruzei a linha de chegada, meu marido e os meus filhos. Eles pulavam, eles já sabiam, porque eles me acompanharam no aplicativo, então eles já sabiam quanto eu tinha feito, o que eu tinha feito, já estavam berrando lá, e assim, é tão legal que você não sente mais culpa, a culpa some, ela evapora, porque ela sai para trás. Ela sai para trás, porque você conseguiu passar essa felicidade para eles. Então, eles viveram isso comigo. Quando eu volto de um treino também, eles veem que eu estou feliz, que eu estou flutuando, que eu estou leve, que eu estou... Então, a culpa é nossa. A gente tem isso na nossa cabeça. Então, acho que a gente tem que tirar isso. Eu acho que ela vem, mas assim como ela vem, ela vai, sabe? Você tem que deixar ela passar e ela vai embora, porque eles têm orgulho da gente, que a gente faz um monte de coisa, a gente dá conta de muita coisa, e eles falam, olha, você é porreta. E é isso, eles acham e a gente não tem que sentir essa culpa aí, não. Eu estou aprendendo isso a duras penas, porque eu já senti muita culpa, já chorei muito por causa disso, porque eu falava, gente, eu sou horrorosa, porque eu sou horrível, eu sou uma péssima mãe, porque eu vou lá fazer minhas maratonas e fazer meus 30 quilômetros de sábado. E volto e tô morta e não quero brincar, eu quero deitar e dormir. Mas isso eu me sentia super culpada. Mas agora vendo a felicidade deles e a satisfação que eles têm de ter uma mãe que consegue fazer essas coisas, é muito legal. E aí essa culpa ela tá indo embora de mim, sabe? Aos poucos, acho que ela vai sumir de vez. Dani, e a tua culpa? Como é que funciona? Bom, a minha culpa até estava refletindo aqui hoje cedo, tem dias que eu saio, né, e meu marido leva meu filho para a escola e eu fico o dia inteiro sem vê-lo. Então, eu já fico culpada de quarta-feira porque eu não vejo ele pela manhã. Mas o que a gente tem que fazer? Tempo de qualidade. Então, quando ele chegar, eu vou estar aqui por inteira, né? Então, a gente dorme cedo, que nem a Camila falou, 9, 9h30, todo mundo na cama, porque senão eu não aguento esse ritmo. Mas o tempo que eu estou com ele, eu procuro ter um tempo de qualidade. Isso sendo mãe, psicóloga, porque a gente tem que conversar muito. Eu estou numa fase que
o meu de 9 demanda muita conversa, né, para saber como é que foi o dia. Então, a gente tem que tentar tirar algumas coisas dele, porque, como foi o dia? Foi bem. Então, hoje eu tive reuniões, né, da escola, reuniões de pais. Então, algumas coisas a gente precisa reforçar. Então, a psicóloga Dani, né, atleta, mãe, empreendedora, profissional, psicóloga, ela tem que agir aqui. Então, como que eu me sinto menos culpada? Com tempo de qualidade quando eu estou com eles, né? Então, eu destinar um tempo do meu dia para conversar, para estar com eles, para brincar, para ver TV, seja, né, ter um momento com eles. E realmente, só complementando o que a Gra falou, eles têm, né, orgulho. É muito legal esse meu filho de 9 anos, ele fala, minha mãe correu lá, maratona, eu estava lá esperando ela. E assim, eu só corri uma maratona, tá, gente? Mas essa única maratona, ele estava lá, e ele relata tudo que ele vivenciou, que ele viu, que eles, né? Então ele teve um orgulho. Ele fala, nossa, mas você correu. E aí aconteceram alguns imprevistos. Ele falou, mãe, mas você estava lá correndo, você correu 42 quilômetros. Então ele já reconhece isso, ele já tem orgulho, né, dessa mãe que corre, que ele tem. Então, só para fechar, a forma de compensar é ter um tempo de qualidade com eles. Amanda, e a sua culpa? Como é que você carrega ela? Como é que você põe ela depois numa descarga e fala, não, peraí, não quero saber de você, sai de mim que você não me pertence, você faz parte de outro universo aqui. É lembrando do orgulho que ela sente em saber de tudo que eu faço. Que ela comenta com os coleguinhas, porque apesar de ser 54% do seu público, nós ainda somos exceção. Então, a grande maioria não faz o que a gente faz. Então, para ela, tem orgulho de dizer que eu sou corredora, que para todo mundo, para ela, minha profissão é ser corredora. Então, para todo mundo acha que eu vivo da corrida, os coleguinhas dela. Porque ela sente orgulho disso. A minha mãe pegou pódio, a minha mãe tem tantas medalhas. Então, esse orgulho que ela sente de mim é onde a culpa vai embora. Aquele dia que eu deixei ela dormindo, ou que acordei às 4 e levei ela para uma prova comigo, porque não tinha com quem deixar ela, isso acaba quando eu vejo o rosto dela feliz do orgulho que ela sente, né? E além do orgulho que ela sente, eu sou exemplo para ela, né? Ela tá indo para a corrida também, e aí ela faz balé, eu entrei no balé por conta dela, então a gente tem essa troca muito legal. Então a culpa vai embora assim. Ju, para fechar esse gancho. O legal é isso, né? A gente entender que vai existir sempre a culpa, não tem essa de não sentir. A gente só aprende a estratégias de lidar com ela. E é bem a forma como as meninas disseram, a Dani dando exemplo. Qual a idade mesmo, Dani, dos seus 9. filhos? 9 e 3. Não, gente, são 2. Eu tenho um de 9 e um de 3. Um de 9 e um de 3. Pois é, a minha tá com 12. Já estão, assim, você que tá com 10 aí, a Grazi já passou, sabe como é, né? Essa fase de pré-adolescência, já entrou na adolescência. É bem assim, oi, foi bom, tá tudo bem. Então, eu acho que... ok. Então, passando realmente tempos de qualidade, entender, conversas, né? Muitas conversas, é muito importante a gente ter. Você, né, começou o papo falando sobre isso, sobre a conversa com os filhos. Eu acho que isso é fundamental para eles entenderem a importância, a relevância que aquilo tem na nossa vida, e também para eles se ficarem à vontade e saber que a gente também está ali para aquilo que eles entenderem que é importante, que é relevante para a vida deles. Como eu falei, né, quando eu comecei na corrida, a Lavínia, minha filha, eu conheci a corrida primeiro, levando ela para as provas infantis. Hoje ela não quer saber de correr. A história dela é o skate, é o karatê, como eu tinha comentado, mas ela tem esse momento dela, da relevância dela, dos treinos dela. Então, estar presente de alguma forma também, isso ajuda bastante. E também aquele orgulho, né, gente? É bem assim, ela está naquela fase já das amiguinhas. Ela entrou numa agora de falar para as meninas não me seguirem porque tem mico, né, de eu ficar postando coisa dela, mas é bem assim, de, sabe, compartilhar, falar porque minha mãe é corredora, de virar referência para redação de escola, sabe, de falar das corridas, então isso é muito legal. E pegando o gancho também que vocês falaram da questão alguém falou da mãe que está correndo também, foi você, Amanda.
Minha mãe também está correndo, ela vai correr a primeira meia maratona dela também, né? Maratona do Rio. Legal. É isso, né? Vai passando por gerações, então isso é muito bacana. E é isso, a culpa a gente vai sempre existir. A gente vai aprendendo a ter estratégias mesmo. Se dependesse de mim, a gente ia ficar várias horas aqui. E eu sei que todas têm compromisso, algumas têm treino daqui a pouco. Foi logo uma coisa que, logo que falaram, eu registrei, tá? Que não, mas eu registrei, eu não quero atrapalhar o treino de ninguém. Mas é um dos podcasts mais ricos que a gente já fez. E eu reforço aqui, eu estou aprendendo muito com vocês. Estou ouvindo aqui o que vocês estão falando e essa conversa está sendo muito rica, muito... como é que eu posso dizer? Que palavra além de enriquecedor que eu posso dizer? Ela está sendo show, ela está sendo muito especial. Eu quero agradecer a vocês 5 por tudo que vocês estão me dando de oportunidade de aprender. E aí vou no gancho do aprendizado, né? E vamos pegar esse gancho aqui e colocar a Daniela para falar o que ela aprendeu ao longo do tempo correndo. Qual foram suas... Aquilo que você fala, olha, isso aqui eu só aprenderia correndo, só porque eu corri. Eu corri do lado da Ju e aprendi uma coisa X, Y, Z. O que é que você aprendeu na corrida? Bom, 2 coisas que eu destaco aqui. Que a gente costuma falar que você corre, mas a gente faz tantas amizades, né? E aí a gente começa a descobrir que a corrida não é um esporte individual, é um coletivo, né? Porque quando você faz uma prova, você sente a vibração, a energia das pessoas, então você consegue ajudar o outro, você consegue fazer com que o outro te ajude. Então, eu descobri que ele não é um esporte individual, é um esporte coletivo, e eu fiz várias amizades nesse mundo. E outra coisa que eu aprendi, eu acho que mais num processo, num ciclo de maratona, é que a gente precisa, além da força física, a gente precisa do nosso mental. Então, eu costumo dizer que é 50-50. Eu não sabia disso, eu achava que para fazer uma maratona eu precisava estar bem treinada, precisava fazer acompanhamento com nutricionista, e só no final que eu descobri que eu precisava estar com minha saúde mental equilibrada, porque senão você não consegue concluir uma maratona. Então, a corrida me fez levar esses pensamentos, essa forma de agir, né, de tratar os meus pensamentos para a vida aqui fora, né, no meu dia a dia. Então, foi aquilo que eu comentei, como lida com problemas, né, como que você busca a solução. Então, quando você está fazendo um ciclo de maratona, se você não está bem mentalmente, você quebra, você desiste. Então, a todo momento você tem que estar bem, você tem que reforçar, eu vou conseguir. Vamos lá, sua perna está cansada, mas sua cabeça está boa. Então, essas são as lições que eu aprendi com a corrida, né? E que eu reforço aqui. Eu acho que grande parte de todo mundo que está escutando, né, acaba sentindo isso, mas são os meus pontos aqui de aprendizado. Grazi, o que você me diz disso? Vou dar um número para vocês, tá? 70% das pessoas que correm, né? Então, 70% de todo mundo que participa de um evento de corrida tem um companheiro junto, pelo menos um. Então, raramente o atleta vai sozinho. Ele vai com o time, ele vai com a equipe de treino e tal, mas é um número muito pequeno de atletas que falam assim, eu estou indo e estou indo sozinho. É extremamente raro isso acontecer. Sempre tem alguém, né, extremamente raro, mas 70% já tem alguém combinado que vai encontrar lá, que vai correr junto, que vai festejar junto. Grazi, eu estava lá no gancho, o que é que você aprendeu na corrida? O que a corrida te deu de aprendizado? Ela está comigo há 20 anos, né? Então, eu já passei poucas e boas com ela.
E ela me trouxe muito foco, e muita determinação. Eu acho que essas duas coisas, para mim, eu aprendi com ela, porque você passando perrengue, passando dor, passando por inúmeros percalços na corrida, você aprende a dar a volta por cima e recomeçar. Então, eu já tive muita lesão, eu já quebrei em prova, eu já vomitei em prova, eu já desisti, eu já comecei, eu mudei. Então, isso foi me trazendo uma bagagem para a minha vida mesmo, para a minha vida pessoal, profissional. Eu mudei o meu jeito de agir por conta dessa determinação e desse foco. Então, eu acho que isso foi a corrida que me trouxe. Claro, 100% que a Dani falou, traz muitos amigos. Hoje, eu trabalho numa clínica de um amigo meu da corrida. Então, me trouxe até trabalho, entendeu? É um network, é tudo, assim, é muito legal, é muito... se você vai sozinho, se esses 30% aí que vão sozinhos numa prova de corrida, eles vão fazer amigo lá, entendeu? Porque os corredores, eles se juntam, eles são um bando. Então, quando você vê um corredor, você reconhece ele, você já é amigo dele, você já abraça ele. Se ele chega e cruza a linha de chegada com você, então você é o melhor amigo dele. Já aconteceu comigo, de eu cruzar a linha de chegada com uma menina que eu nunca vi na vida, abracei ela, chorei. Gente, é isso, né? Então, acho que essas duas coisas, para mim, a determinação e o foco, são para mim, né? E a corrida, a amizade aí é para todo mundo, né? Acho que é para a vida. Amanda, o que a corrida te trouxe de aprendizado? A corrida, acho que a disciplina, assim, que é o foco que a Grazi falou. Que você sabe que você precisa, para atingir o seu objetivo, que seja tempo, que seja distância, você precisa ter uma disciplina de treino, até porque a gente é multitarefa, então a gente precisa tirar aquele horário para o seu treino, para você ter um benefício lá na frente. E isso a gente leva para a vida, no trabalho, em casa, tudo. Então acho que a disciplina foi o que mais me trouxe, que a corrida me trouxe. Perfeito. Camila? Eu acho que uma das coisas que a corrida mais me trouxe foi resiliência, porque quando as coisas ficam mais difíceis, quando as coisas ficam difíceis, a gente precisa continuar, né? E a corrida me trouxe resiliência em outros âmbitos da minha vida também. Então, e outra coisa principal também é a questão da disciplina, porque sem treinamento não há evolução, e isso é para tudo, evolução, seja no trabalho, seja no relacionamento, né? Não tem evolução se você não se dedicar àquilo, né? E até alcançar a linha de chegada, a gente tem muitas provações, eu que o diga tem bastante, e aí até alcançar nossos objetivos a gente vai ter que trabalhar bastante, isso para todos os pilares também. E uma coisa muito importante, acreditar no poder da nossa mente, poder que às vezes a gente fala que vai conseguir. Por exemplo, uma grande amiga minha, que é a Vinha, inclusive ela vai estar no podcast amanhã com vocês, ela não queria, não estava muito afim de bater o RP dela, estava meio assim, não vou conseguir, e esse último final de semana ela conseguiu bater o RP, e era tudo na cabeça. Então, assim, e eu cheguei para ela e falei, você precisa acreditar, a gente precisa acreditar no poder da mente, que vamos conseguir, a gente consegue, a gente acha que não, mas no fim das contas tudo dá certo. E uma outra coisa, a gente nunca vai ter tempo, mas a gente simplesmente tem que fazer isso. Então, é uma coisa que, se a gente quer, a gente consegue. É um tal de, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para aquilo. A gente consegue encaixar, sabe? Então, assim, definição de prioridades, né? Isso. Mas eu acho que disciplina e resiliência são duas coisas que a corrida fez tirar daí para levar para outros pilares da minha vida. Porque se eu consigo fazer uma maratona, cruzar uma linha de chegada numa maratona com meu filho com 11 meses esperando a linha de chegada para amamentar, eu consigo fazer qualquer coisa da minha vida, sabe? Eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, gente, sou uma super mulher, consigo fazer qualquer coisa que eu quiser na minha vida. E assim foi. Consegui me realizar muito profissionalmente. A corrida também me trouxe muito trabalho. Eu trabalho, né, como criadora de conteúdo, muito trabalho como criadora de conteúdo, mas também muitos clientes do meu círculo, né? Muito networking.
e esse senso de comunidade que a corrida traz, porque eu aqui em São Paulo sou sozinha, não tenho minha família aqui. Então, o senso de comunidade que a corrida me traz é uma coisa impagável, para mim já vale todo esse processo. Legal, que bacana. Ju, para você fechar esse bloco agora. Acho que é um pouco do que as meninas já disseram, mas principalmente, assim, eu destacaria duas coisas, que é olhar para mim com mais carinho. Eu passei a olhar mais para mim com a corrida e descobri que eu sou capaz de muitas coisas. A gente, às vezes, subestima, né, os nossos poderes, digamos assim, e a corrida, ela transforma, né? Ela trouxe isso para mim, assim, quem diria, sei lá, há 6 anos atrás, que eu hoje estaria aqui com vocês, mulheres maravilhosas, com esse convite incrível aqui, por exemplo, falando de corrida, cara. Tipo, então, é algo que a gente não imagina, assim, para onde a corrida pode nos levar. E falando da superação também, né, de fazer coisas, como eu falei, é extraordinário a gente conseguir correr, enfim, enfrentar tudo isso, porque são muitos desafios. Desafio desde a hora de você sair para treinar, por exemplo, a Camila, eu fico imaginando, então, ela sozinha com o filho, eu tenho que esperar, por exemplo, amanhecer um pouco para sair na rua, porque a gente tem medo de sair na rua para correr, dependendo do horário, tem uma série de questões, e essa superação, entender que a gente é capaz de fazer coisas, assim, eu acho que isso é impagável também, que a corrida me trouxe. Além de tudo que as meninas já disseram, mas esses dois eu destacaria. É olhar para mim com mais carinho e entender que eu posso fazer muita coisa incrível, assim, que eu não imaginava. Gente, eu tô falando aqui que realmente conversar com vocês está sendo um negócio tão gostoso, tão gostoso. Eu vou começar a me encaminhar para o encerramento, porque eu ficaria horas aqui. Eu realmente ficaria horas. Vocês estão me dando tantas lições, estão falando com tanto carinho da vida de vocês, né? Estão falando com tanta emoção, com tanta franqueza. Né? Tem aqui um componente muito forte dessa franqueza, de estar abrindo o coração, de estar falando com outras mulheres também. E por que não outros homens que estão limitados, que estão ouvindo aqui a gente, às vezes, e estão dizendo: eu não consigo, eu não acho tempo para treinar, não consigo sair daqui para ir ali, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isto é tão enriquecedor ouvir vocês falar que eu ficaria muito tempo. Eu tenho que me encaminhar, até por uma questão de respeito a vocês, né? Eu tenho que me encaminhar para o encerramento. E eu queria aqui deixar, da minha parte, eu volto para o final para me despedir da nossa audiência, das pessoas que estão nos acompanhando, de quem nos acompanha nos podcasts, no Instagram, no Facebook, do Minhas Inscrições, enfim, em todas as nossas redes sociais. Coloco aqui vocês como supermulheres, né? Existe realmente essa visão de que vocês representam essa categoria maravilhosa de supermulher, supermãe, superatleta, supernamorada, super um monte de coisa que vocês são, né? Que vocês representam, e mais do que isso, mostrando essa tranquilidade, essa visão tão bacana de vida que vocês têm. Ju, as suas últimas considerações aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui trocando ideia. Realmente, assim, o papo está muito bom. A gente poderia ficar horas e horas conversando. Queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Talvez você ainda não esteja aí conseguindo encontrar esse equilíbrio. Cada uma de nós sabe enfim, dos nossos pratos que a gente tem para equilibrar, mas dê um primeiro passo, é mais difícil, vai aos pouquinhos, sem se comparar, e não esquecendo de celebrar cada conquista. E obrigada aí pela oportunidade, amei conhecer vocês, amei o nosso papo de hoje. Eu quero agradecer pela oportunidade de conhecer essas mulheres maravilhosas e contar um pouquinho da minha história. E para quem já está no mundo do esporte, que seja corrida ou qualquer outro, não desista.
porque nem todo dia vai ser fácil acordar cedo, vai ter dias chuvosos, está chegando o inverno, então não vai ser fácil. Vai ter os precalços da vida que a gente tem, que é as coisas que a gente tem além do esporte, né? Que a gente não vive disso. E para quem ainda não começou, para ter um incentivo que seja para cuidar de você. Porque antes da gente cuidar do outro, como a Camila falou, a gente precisa cuidar da gente, para a gente ter mais para entregar para o outro. Então, dê o primeiro passo, que seja 10 minutinhos de caminhada na rua, ou dentro de casa mesmo, faz um funcional, interagindo com as crianças, porque tem gente que tem mais filhos, que também não tem uma rede de apoio e acha isso que e acha um empecilho assim, mas que não veja isso como um empecilho, que traga para perto as crianças para fazer junto com você. E é isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês nesse bate-papo. Realmente poderíamos falar muito mais tempo sobre corrida, né? A gente sempre tem assunto e é uma delícia falar a respeito. E para vocês que estão ouvindo aqui, priorize-se, né? Então, muita gente fala, me manda mensagem, como é que você consegue? Eu não tenho tempo. E eu costumo falar, o tempo é o mesmo, né? As prioridades que mudam. Então, foi aquilo que a Amanda falou, 15 minutos de caminhada, dança, natação, seja o que for, tire esse momento para você. Comece, né? Comece aos poucos, não precisa ser todos os dias, né? Intercala os dias. Tá, só consigo segunda, quarta e sexta, então comece. Nem que seja poucos minutos, mas tenha esse momento para você, porque todo mundo ganha, a família inteira ganha, né? E faça com que os seus parceiros também, né, façam, né, tenham esse momento. Então, além de cuidar de nós, a gente tem que também cuidar dos filhos, dos nossos maridos, né, companheiros, namorados, estimular, incentivar, né, que todos pratiquem atividade física para o bem-estar de todo mundo. Bom, obrigada, adorei também. Adorei conhecer vocês, conhecia já a Caia e a Dani, adorei conhecer a Ju e a Amandinha. Obrigada pela oportunidade. E é o que eu falo bastante nos meus posts, não pensa muito, só vai, sabe? Às vezes a gente fica com preguiça, a gente fica, putz, hoje tem isso, amanhã tem aquilo. Não pensa, vai lá e faz. Depois tá feito, aí você vai voltar bem feliz, melhor do que você foi. Você volta melhor do que você foi. E pensa que vai fazer bem para todo mundo aí que está ao seu redor. Obrigada, gente. Eu acho que a gente não pode esperar vir a motivação para a gente fazer alguma coisa. A gente tem que colocar como prioridade e disciplina para fazer as coisas acontecerem, porque dá para contar nos dedos o dia que eu estou motivada, acordar 4h30 da manhã, tirar meu filho do quentinho para poder treinar. Então, isso não é uma motivação para mim, é uma disciplina de que eu tenho algo para cumprir, que lá na frente eu vou colher muitos frutos. Então, não espere motivação. Hoje eu não fui porque eu estava meio desanimada. Como a Grazi disse, só vai. Para mim foi uma troca muito grande, estar com mulheres incríveis aqui junto, principalmente com você também. Muito obrigada pela oportunidade de ser voz para outras mulheres também, que possam se inspirar um pouco na gente e com isso ter um pouquinho ali de motivação, né, para poder dar o primeiro passo, para poder também vir para o mundo da corrida com a gente, seja na corrida, na natação, se movimentar. É muito importante da gente se colocar em primeiro lugar para termos filhos saudáveis e felizes. Muito obrigada pela oportunidade. Então, gente, vou me despedindo, agradecendo a audiência, agradecendo essas mulheres maravilhosas, que enriqueceram o meu dia, que enriqueceram minha mente, que me deram aqui uma aula de persistência, de obstinação, de disciplina, de treino, de capacidade, de resiliência. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, pelo Insta, pelo Face, pelo LinkedIn, pelo TikTok, por onde a gente estiver, por onde a gente está. Então, meu muito obrigado a vocês. Eu aprendi muito com vocês, muito, 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 muito mesmo. Obrigada. Estou indo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente.